seguindo a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Pois é, pessoal, estamos aqui diante de uma declaração do senhor Esconde os Palavrões com a mesma argumentação de sempre. Então o objetivo desse vídeo é acabar logo com isso e mostrar o quão patética e o quão falaciosa é essa argumentação. Vamos observar aqui. Brigam contra a seita romana, mas vivem 30 mil seitas contraditórias. Explica aí, irmão. Sempre quando se depara com um debate olaviano, sempre se depara com as mesmas argumentações fracas. Uma dessas é essa aqui. Ah, vocês não têm credibilidade porque vocês têm 30 mil seitas contraditórias. Ora, bola, vamos raciocinar aqui. O que esse pessoal prega? O esoterismo, né? O esoterismo com S. Que é apenas uma casta, uma elite detentora da verdade. Ela é a única que tem a capacidade e os atributos de ler e de interpretar a palavra. Então só é válida a interpretação daquele pequeno grupo ali, né? Que eles chamam dos infalíveis. Que só eles ali vão poder ter a capacidade de interpretar. Porque, automaticamente, eles mesmos, ao declararem que existe 30 mil seitas contraditórias, eles estão declarando o quê? Que pode haver o erro de interpretação. Mas vamos lá. Quem pode declarar que aquelas pessoas, que aquele seleto grupo tem a capacidade de dizer o que é válido no texto bíblico e o que não é válido? Então você automaticamente está reconhecendo que tem pessoas que fora do Espírito Santo elas podem dar a interpretação errada e podem falhar nessa interpretação e se tornar uma seita contraditória. Mas vamos raciocinar aqui. Você tem dois caminhos. Qual é o caminho melhor? Você liberar geral, liberar o texto para todos, a interpretação para todos, e você através do próprio texto, você sujeitar aquela interpretação, porque o texto ele se auto-interpreta dentro de um contexto, você vai submeter aquela interpretação a um contexto bíblico da Escritura, porque já foi mais do que provado que a Escritura é anterior à igreja. Vamos observar se é isso mesmo, que aqui não é conversa fiada. Vamos na própria Escritura, se a Escritura testifica ela. Vamos lá ver, vamos observar. João 5:39. São palavras do próprio Jesus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidarei ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, você terá o testemunho de Cristo, de Jesus, de que ele era o Messias tão aguardado, que ele era o próprio Deus encarnado, através das Escrituras. Então como é que os apóstolos testificaram de que Jesus é Deus? Testificaram o Cristo, através das Escrituras. E como é que a gente obtém a vida eterna? Através da fé em Cristo. Então a gente só vai ter fé através da Escritura. Então, se aqueles primeiros apóstolos, mesmo que você considere que esses apóstolos fossem católicos, o que já é uma mentira, mas vamos supor isso, por onde eles testificaram a eficácia do Cristo, senão através das Escrituras. Então, a Escritura antecede aquela igreja narrada no livro de Atos. Jesus é anterior à igreja, e ele é testificado através da Escritura, que é anterior a Jesus de Nazaré, que foi testificado como Cristo através das Escrituras. Então isso é óbvio, cristalino, claro. As Escrituras são anteriores à igreja. Então aqui não é blá blá blá, é a Escritura testificando a Escritura. Eu tenho duas opções. A primeira opção é liberar geral, que todos têm acesso à palavra, todos podem ler e interpretá-la, e submeter essa interpretação ao quê? Ao crivo da própria Escritura. Você vai estar submetendo aquela interpretação à própria exegese da Escritura e à própria hermenêutica. Então, essa é uma das opções. A segunda opção é um seleto grupo, uma casta esotérica com S, ela vai se declarar como a pessoa capacitada, capaz de ler e de interpretar a palavra, e ela vai dizer para você o texto que é válido, mesmo o texto fora da Escritura, lógico, porque se não está dentro da Escritura, e sim daquele seleto grupo esotérico que vai estar lendo e interpretando a palavra, então qualquer texto que aquele grupo diga que é válido, ele passa a ter validade de tradição apostólica, primitiva, e ele vai dizer o que é válido e o que não é válido. Essa é a segunda opção. Vamos lá. Qual é a opção mais razoável? Você correr o risco de ter várias interpretações e você submeter aquela interpretação a uma apologética apostólica primitiva dentro da Escritura, que são as cartas, os evangelhos e a própria Escritura contida no Velho Testamento, submeter ao crivo da palavra, que a Escritura testifica o Cristo, Jesus, como foi declarado pelo próprio Jesus de Nazaré, ou você vai submeter a um grupo esotérico, que como já é dito por ele mesmo, pode ter interpretação falhas e erradas, que vai gerar seitas contraditórias. Ora, bolas, se eles próprios reconhecem que há falha na interpretação da Escritura, e se você está limitando a um grupo restrito, imaginemos, você vai limitar um grupo restrito, e esse grupo restrito pode falhar, porque ele reconhece que existem as seitas contraditórias. Se aquela falha entrar dentro daquele grupo esotérico e restrito, e aquele pequeno grupo, meu amigo, com o perdão da palavra, a gente está ferrado, porque eles podem interpretar errado e não vai ter ninguém com capacidade para contradizer e para levantar através da Escritura, através da exegese bíblica, de que aquele pessoal esotérico está errado. Então é tudo que eles querem. Nunca será formado contraditório bíblico, nunca será formada apologética, porque os que têm capacidade de levantar essa contradição, essa apologética, é o mesmo grupo que pode dar a falha interpretativa, horas. Mas eles podem levantar e dizer, não, mas aí você não está excluindo a possibilidade das várias seitas com interpretações erradas da Bíblia. Mas o que é que você, cara pálida, entre aspas, e perdão da palavra, qual é a classificação que você tem de seita? O que é que você considera uma seita e o que é que você considera um equívoco teológico? Vamos lá, vamos raciocinar. Juntos, aqui, juntos. Vamos prosseguir com esse estudo, destruindo essas falácias esotéricas católicas marianas, que agora eles querem atribuir que a igreja católica é a igreja original, é a única igreja é a igreja católica esotérica. Sim, esotérica porque ela atribui a capacidade de ler e interpretar a palavra e de ditar a tradição fora da Bíblia através de um seleto grupo de infalíveis,
de pessoas que têm a única capacidade de ditar as regras fora da Bíblia, inclusive fora da Bíblia. Aí qual é o argumento dessa rapaziada que é utilizado agora principalmente pelo senhor Esconde atrás dos palavrões, que é o que está ditando regras aí, tentando debater com o Iago do canal Dois Dedos de Teologia, e uma das novas pérolas soltadas pelo Esconde é essa, que tudo não vale porque a única igreja é a católica e o resto tudo é seita. Então vamos derrubar já de vez isso aí. A igreja católica, ela é a única que Jesus fundou, que deu as chaves a Pedro, no qual o inferno não vai prevalecer sobre a igreja, e aquela igreja ali fundada por Jesus Cristo foi a igreja católica. Olha só, ora bolas, que engraçado, né? Se a gente for seguir aqui em Apocalipse 2 e 3, o próprio Cristo mandou o apóstolo João escrever cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia. E Jesus passou a tratar cada igreja de forma individual. Pois, se há uma unidade, como é dita pelo Esconde nos palavrões, se há uma unidade, e se só havia uma igreja romana, que naquela época... Olha como é a incoerência tão grande desse pessoal. Eles declaram que a igreja romana é a igreja primitiva dos católicos. Só que esses católicos primitivos eram perseguidos pelos romanos. Inclusive o apóstolo João, ele estava preso na ilha de Patmos porque ele era perseguido pelos romanos, ele foi preso pelos romanos. E ele estava nessa ilha, no qual ele presenciou todos os eventos do Apocalipse, e o próprio Cristo pediu que ele escrevesse as cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia. E cada igreja tinha sua virtude, né? Algumas não tinham inclusive qualidade nenhuma. Então como é que a gente pode apontar isso? Se havia unidade, ora bolas, era só direcionar o concílio em Roma, ou era só direcionar a uma cabeça, a uma instituição chave, ao grupo seleto que direcionava tudo, ora bolas. Por que vai direcionar individualmente? E tratar como 7 igrejas. Ele não tratou como uma igreja una que tinha que se corrigir. Claro, porque se eu tenho uma unidade, eu tenho que me corrigir para aquelas minhas extensões serem corrigidas. Não, ele tratou individualmente cada unidade. Em nenhum momento Cristo deixou de tratar aqueles grupos como igreja. Eles sempre foram chamados como igreja. Então esse é o grande problema. Não leem escritura. A partir do momento que nós temos o evangelho, nós temos o que foi escrito pelos apóstolos, que aquilo tem peso de escritura, como foi declarado pelos próprios apóstolos, não leem, porque se lessem não iam cair nesses erros bobos. Outra comprovação, aqui já foi mostrado, tem as 7 igrejas da Ásia, e Jesus tratou individualmente cada igreja, não tratou numa coletividade. Ele não disse, João, escreva essa carta aos concílios em Roma para que seja levado as suas extensões na Ásia para que elas sejam corrigidas. Não, ele escreveu individualmente e tratou cada individualidade como igreja. Então tá aqui no Apocalipse 2. É só seguir ler. Eu não vou seguir ler aqui todo o livro de Apocalipse 2 e 3, senão o vídeo vai ficar com mais de 1 hora. É só seguir aqui, Apocalipse 3, é só seguir e ler. Cada igreja tinha o seu anjo, cada igreja tinha o seu anjo, cada igreja era tratada de forma diferenciada e continuava sendo chamada de igreja. Agora vamos ver uma outra curiosidade. A gente pode ver aqui no site da Enciclopédia Britânica tratando da Igreja Apostólica Armênia. A Igreja Apostólica Armênia e sempre foi uma igreja ortodoxa. E ela foi fundada pelo apóstolo Bartolomeu. E aí? Como é que você vai explicar isso, o senhor Esconde atrás dos palavrões? E foi o primeiro país a adotar o cristianismo. Antes de Roma, a Armênia adotou o cristianismo como religião oficial. E ela sempre foi ortodoxa. Na Arábia, os ortodoxos que estão lá. Não é você não, ô Esconde atrás dos palavrões, sentado com as suas nádegas numa cadeira de computador, destilando toda a sua ignorância teológica pelos meios virtuais. Os ortodoxos estão lá no meio dos árabes, enfrentando lá. Então você vai dizer que eles que foram fundados, esse braço pelo próprio apóstolo Bartolomeu, que é um dos 12, você vai me dizer então que essa igreja não pode ser chamada de igreja, porque ela não é romana. Mas só seguimos aqui os estudos. Então você pode dizer que lá não temos a presença da igreja de Jesus Cristo, porque os católicos romanos não estão lá. Quem está lá são os ortodoxos. Ora, bolas, então você está dizendo que a igreja de Jesus Cristo não está nos países árabes. Nós não temos a presença lá da igreja de Jesus Cristo. Como é que você resolve esse dilema, então? Você que está aí, sentado na frente de um PC, vomitando palavrões e toda a boca de latrina? Ou são os que estão lá no fronte de batalha enfrentando os árabes e levando a palavra de Jesus Cristo, a fé redentora na cruz? Quem é que está certo? Quem é? O que está em casinha, sentado na frente do computador, vomitando palavrões? Ou quem está lá no frente de batalha morrendo pelo nome de Cristo, como a igreja ortodoxa copta no Egito? Quem é que tá? É o que? É o Esconde nos palavrões. Então é muita infantilidade, entendeu? Confirmado pelo livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, capítulos 2 e 3. 7 igrejas distintas, tratadas pelo próprio Cristo individualmente, cada uma recebendo a sua carta. As 7 igrejas na Ásia. É tão complicado isso, entendeu? É de uma infantilidade tão grande. E de uma prepotência, de uma arrogância. Acho que Jesus ele iria se apequenar a um grupo de esotéricos. Mas a gente está estudando aprofundadamente a respeito disso e estamos desvendando o que tem por trás desse esoterismo. Que quer o quê? Se declarar como os únicos detentores da verdade. Por quê? Pra vomitar aqui no Brasil o catolicismo mariano do eterno feminino. Por isso eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, marquem o sino. E não se esqueçam de dar o like pro YouTube entender que vocês gostam do vídeo e têm interesse que prossigam assistindo os vídeos. Na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.